Começo com um brevíssimo histórico, olha lá. O cenário internacional que acabou colocando em xeque esse princípio da soberania dos países e criou ou forjou esse termo de fisco global, né? Olha lá, foi feito um diagnóstico dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Olha lá, a globalização integrou as economias. Surge o planejamento tributário internacional abusivo. Da última vez, o professor Roberto falou: que papo é esse? Qual o limite, né, do abusivo e não abusivo? E aonde está a segurança jurídica desse trem? Pois então, e agora eu falo de planejamento tributário internacional abusivo, onde se verifica relevantes questões de justiça fiscal. Olha lá, os estados ficam prejudicados, há uma queda de arrecadação do sistema tributário, há uma quebra da integridade do sistema tributário, contribuintes nacionais prejudicados, as empresas com maior capacidade contributiva acabam se deslocando para jurisdições com baixa nenhuma tributação, os contribuintes nacionais acabam arcando com essa carga tributária. Afinal de contas, o Estado precisa de recursos, né? Ambiente de negócios prejudicados, a vantagem pela não tributação e não pela evolução do processo produtivo. As empresas começam a ganhar mercado, baixando o preço, não porque melhoraram seus controles, seus processos, mas sim porque migraram as suas operações para aqueles países que têm a tributação favorecida. Sociedade prejudicada, as empresas mudam de lugar por questões de vantagens tributárias e aumentam o desemprego interno. Muito bem. E aí a gente ainda coloca alguns outros fatores. A tributação está no cerne da soberania dos países. As normas vigentes revelaram deficiências que criaram oportunidades para a erosão da base tributária. Quer dizer, os ordenamentos jurídicos existentes à época do início da globalização já não eram suficientes para garantir a integridade da base tributária. Surgem rendimentos gerados por atividades transnacionais não tributadas em lugar nenhum, ou que ficam indevidamente sujeitos à tributação. E aí vem a reação, né? Os países entram em consenso que as deficiências dos sistemas tributários determinam ação firme por parte dos legisladores para evitar o agravamento dos problemas que já estavam diagnosticados. Por esse cenário, ministros das Finanças, os países G20 são as 20 maiores economias do mundo, requisitam o auxílio da OCDE para desenvolver um plano de ação que foi denominado BEPS. Eu vou me furtar a falar o que significa essa sigla em inglês, porque eu passei os últimos dias, as últimas noites, ensaiando com a minha mulher como é que falava, e ela me deu bomba ontem à noite. Eu não vou me meter a isso, né? O meu inglês é completamente macarrônico, assim como o meu espanhol. Quase morri de inveja, professor Alexandre, quando o senhor cumprimentou seu amigo. Um espanhol perfeito. Bom, aquilo era em teoria, a gente estava puxando o fio da meada da nossa memória, mas na prática, olha aqui o que a Confederação Nacional das Indústrias escreveu no relatório, olha lá, eles analisando o ambiente regulatório para investimento externo direto de multinacionais brasileiras. Olha o que ele fala. Uma parcela importante de investimentos é direcionada na saída do Brasil a holdings ou subsidiários não operacionais no exterior, que acaba gerando participação excessiva em paraísos fiscais ou países com baixos impostos, o que oferece benefícios fiscais específicos para a sociedade com um propósito específico. Isso significa o seguinte, que as empresas tiravam dinheiro do Brasil de uma forma artificial, buscando lugares em que a tributação era menor. Isso era evidenciado quando o investimento era para a unidade produtiva. Então, no caso da indústria de transformação, a distribuição geográfica dos investimentos é radicalmente diferente. Quer dizer, quando a empresa transnacional brasileira queria investir no exterior e a unidade era produtiva, ela botava dinheiro em alguns países da América Latina, a maior participação, seguida pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Havia uma divergência
é claramente um planejamento tributário. Isso é só do Brasil? Não é não, olha lá. Problema brasileiro mundial. A Apple afirma ter pago 3,3 bilhões ano em impostos no mundo, 9,8% do seu lucro declarado. Já a varejista Walmart pagou 5,9 bilhões, correspondente a 24% do seu lucro. Qual que é a diferença entre essas duas empresas? É a capacidade da Apple de encontrar maneiras de tirar seu lucro dos Estados Unidos, né? Então, ela passava seus lucros para jurisdições de baixa tributação, a Irlanda, País Baixo, Luxemburgo e as Virgens Britânicas. E a erosão da base tributária, a evasão tributária da Apple estava estimada em 9 bilhões por ano. A reação seria esperada, não tínhamos alternativas, né? E aí vieram os acordos de troca de informações, olha lá. Fórum Global de Transparência, também citado pelo professor Alexandre. Eu estou quase colando a apresentação dele, ainda bem que você veio antes, né? Olha lá, Fórum Global sobre a Transparência e Intercâmbio de Informações para fins tributários, envolve mais de 100 jurisdições, estabelece o acesso a informações. Olha lá como é que tem que ser essa troca. Acesso a informações, inclusive bancárias, para fins de intercâmbio entre administrações tributárias, tem que ser célere, não condicionado a interesse doméstico e inoponível ao sigilo bancário. Desde 2008, mais de 800 acordos e convenções foram tratados, foram firmados no mundo. E aí vamos falar, eu escolhi dois para a gente falar um pouquinho mais, né? Primeiro, FATCA, que foi feito com os Estados Unidos. De novo, volto à fala do professor Alexandre, né? A origem, crise global 2008, Estados Unidos implementa legislações destinadas a prevenir evasão fiscal, entre elas o FATCA. O intercâmbio é fisco-fisco, então no nosso caso, Receita Federal do Brasil, IRS, diretamente, acesso integral do fisco americano às contas bancárias de cidadãos americanos que estão no Brasil. Então, as informações são captadas pela Receita Federal via EFD financeira, módulo SPED FD, para quem não sabe, substituiu a tal de BOF e parte da DIF. Declaração de Informação e Movimentação Financeira, declaração de imposto retido na fonte. Países que não aderiram ao FATCA são taxados, né? Os rendimentos financeiros aferidos por instituições financeiras são tributadas quando a transação é com os Estados Unidos em 30%. Esse foi o argumento definitivo, né? A soberania nacional que se dane, não dá para a gente se submeter a uma taxação dessa. É isso que é a força, né, dos nossos irmãos norte-americanos. E nós, em contrapartida, temos acesso integral às contas bancárias brasileiras dos Estados Unidos. FATCA mantém cláusulas rígidas de salvaguarda destinadas a assegurar que as informações serão protegidas pelo sigilo fiscal. E eu fiz questão de botar isso aí, e foi ótima a fala do professor Alexandre antes da minha, porque essa questão da transferência do sigilo e da obrigação de manutenção desse sigilo é levada muito a sério. Então, a Receita Federal, em 2014, ela foi avaliada sobre esse aspecto de análise de marco regulatório, infraestrutura e políticas de segurança, políticas internas de monitoramento e infraestrutura para troca automática de informação, tudo isso para dar cumprimento ao FATCA. E, já que ele falou que somos a melhor administração tributária do mundo, passamos com louvor. Obrigado, professor. Normalmente eu venho aqui e tomo porrada, mas tenho um casco duro, né? Hoje eu estou até feliz, estou só esperando o professor Sérgio falar isso aí, cara. Olha aqui, isso são infográficos que mostram a evolução das trocas de informação. Então, em 2015,
nós passamos 1.555 informações, transmitimos 1.555 informações para a Receita Federal norte-americana, eles nos deram de volta 25.280. Tudo eletrônico, tá? Em 2016 pulou para 3.134 do Brasil para os Estados Unidos e 29.432 dos Estados Unidos para cá. E finalmente, o último ano que a gente tem fechadinho, 2017, 5.620 informações do Brasil para os Estados Unidos e 33.666 dos Estados Unidos para o Brasil. Na prática, o que a gente fez com esse negócio? Nós pegamos esse bolão de dados e tiramos os maiores para a gente trabalhar. É sempre assim que a gente trabalha, né? São critérios de relevância. Então, isso aí uma vez um amigo meu me ligou e falou: Mário, eu estou apavorado com esse trem de CPMF, vocês vão olhar, eu tenho dinheiro que eu fiz uma borracharia. Você é muito pretencioso, nós vamos olhar essa borracharia. Olha lá! Tá de sacanagem comigo, né? Nós pegamos os 915 maiores. Dos 915 maiores, somente 277 declararam ativos nos Estados Unidos em 2014. Então, pegamos os maiores, vamos ver quem declarou, né? Porque eles já falaram que tinha. 638, apesar de possuírem bens que geraram renda nos Estados Unidos, não declararam para a gente. Para se ter a dimensão da relevância de idade, fonte externa, em 2014, 35.800 brasileiros declararam possuir conta corrente nos Estados Unidos. Isso foi declarado para a gente, não foi troca de informação. E o valor somado, 14 bilhões de reais. Então, assim, é informação que a gente precisa, né? E agora nós vamos começar a trabalhar com isso. Já começamos. Outro acordo, esse CRS. Já foi falado o que significa essa sigla, espero que vocês tenham prestado atenção. Olha lá, modelo global de troca de informações bancárias e físicas foi internalizado no Brasil pela Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal. Ele é mais amplo, mas possui menos força que o FATCA. Afinal de contas, o FATCA tem uma taxação de 30% de operações que a lei não fornece. Tem como origem Fórum Global de Transparência, também já falado, e a partir de 1º de janeiro de 2017, nós ficamos aptos a trocar automaticamente informações com até 103 países que na época tinham assinado essa convenção. Isso aumenta realmente a cada dia. Na prática, o que significou isso? Botei 3 exemplos rapidíssimos. Em 2015, foram identificadas 7.419 aquisições de ativos com participação de estrangeiros não declarantes de declaração de imposto de renda de pessoa física, cujos valores das operações ultrapassaram 3,74 bilhões. E 11.008 alienações, montante superior a 5,8 bilhões. Quer dizer, caso a gente não tivesse informações, isso seria perdido. Isso interessa não só a nós, como também ao país de origem desses estrangeiros. Que mais? No mesmo ano de 2015, foi identificada a presença de aproximadamente 220 mil estrangeiros não residentes, esses sim declararam 142,8 bilhões em bens e direitos do Brasil. Isso é de estrangeiro mesmo? Se é de estrangeiro, e a origem? E aonde isso foi tributado? Cara, é uma série de perguntas que a gente vai se fazendo, né? E que isso não podia ficar só com a gente. Considerando apenas ativos financeiros, o montante somava quase 40 bilhões e desse valor apenas em depósitos bancários tinha 1,2 bilhões. E o exemplo 3, que já resultou alguma coisinha, em 2015, 18 mil pessoas físicas apresentaram a tal declaração de saída definitiva. A gente, quando faz declaração de imposto de renda de pessoa física, aquela declaração de ajuste anual, né, você pode fazer também uma declaração de saída definitiva. Você fala, olha, não me tributa mais não, porque eu não moro mais aqui. Em 2015 foram 18 mil. Tais pessoas declararam bens e direitos superior a 26 bilhões de reais. É dinheiro demais, dos quais 12,7 já estariam no exterior. E esses acordos de troca de informação foram utilizados para obtenção de dados
referentes ao período que a pessoa era contribuinte no Brasil. E foram, bom, e a gente conseguiu perceber que essa informação de saída definitiva não estava muito correta. Com isso, nós concluímos 91 procedimentos fiscais em São Paulo, foi uma espécie de um piloto. Ficou comprovado que o movimento de saída foi efetuado de forma artificial e o montante de crédito tributário constituído foi 112 milhões. 5 minutos! Agora que veio a parte boa. Ok. Está falado, acho que todo mundo já sabia disso. Foi bom só para relembrar, né? Mas e o futuro? Gente, a Receita Federal trabalha com planejamento estratégico. Ela me deu 5 minutos. Só para eu falar dessa linha de baixo dos nossos valores, eu gastaria muito mais que isso. Então eu vou mudar esse mapa estratégico de uma forma que todo mundo vai visualizar legal. Me inspirei no pessoal de Curitiba. Hã? Sensacional! Tá na moda esse tipo de slide. E no centro, tá lá, para que a gente existe? Cara, a gente trabalha, gostaria do cidadão, com transparência, é cheio de coisa, tem troca de informações. Nós precisamos de garantir a arrecadação. Pronto. Mas e o futuro? Como é que nós vamos garantir a arrecadação? E eu coloquei autuano e autuano. Os números falam que não. A nossa realização do crédito lançado nos envergonha. A Receita Federal, mesmo com todos os... Claro, a gente tem uma arrecadação espontânea, mas a arrecadação que nós conseguimos depois do lançamento de ofício é pouco mais de 5%. A Procuradoria da Fazenda Nacional, com todo o aparato jurídico, consegue mais 1,7%. 6,7% de sucesso. Isso era para demitir a gente. Isso me apavora, especialmente quando os futurólogos de plantão falam que algumas profissões estão ameaçadas para o futuro, entre elas a de auditor, a de auditor e a de advogado. Bom, então, cara, só nos cabe reinventar tudo isso. E aí sim entra a provocação do meu querido Roberto, porque ele, depois da minha última palestra, ele falava assim: a Receita foca no planejamento tributário abusivo e a segurança jurídica, e isso me fez pensar profundamente sobre esse assunto. E a segurança jurídica, e me veio um negocinho que me falaram na minha primeira aula, que era Teoria Geral do Direito, nem sei, como é Filosofia do Direito, primeira aula, lá na UFMG, ainda na Fafiche, e eles falaram assim: as relações sociais são muito mais dinâmicas que o direito. E o direito corre atrás das relações sociais para tentar regular. Isso me faz raciocinar por que existe a norma jurídica. E eu fico pensando que a norma jurídica existe pela nossa incapacidade de estabelecer uma relação de confiança. Se não há confiança, tem que ter uma lei para regular. Senão aquele cara... filho da puta, mas sacanagem. Não é? Então, a norma existe por causa disso, gente. E eu acho que agora chegou na hora de a gente mudar essa história. Para a gente sobreviver. Nós, a administração tributária, vocês, operadores do direito tributário. Aonde a gente vai chegar para conseguir essa tal segurança jurídica? Meu querido professor Roberto de Estrada, que falou que o Estado é o leviatã opressor. Cara, é exatamente buscando um mimetismo com a natureza. Eu estou falando isso dentro da superintendência até babá. Esse trem de visão sistêmica é coisa do passado. Quando o cara fala: ai, Mário, você é um cara de vanguarda, você tem visão sistêmica, o site retro. Visão sistêmica é coisa do passado. Agora o papo é visão ecossistêmica. Nós temos que ultrapassar os muros da nossa organização. A Receita Federal só vai ser perfeita quando ela tiver uma harmonia com vocês, operadores de direito, com o conjunto de empresas, contribuintes, com os cidadãos. Não dá mais para pensar na Receita Federal como instituição de excelência, se o resto não tiver.
E é aí que eu acho que nós chegaremos a esse ponto de segurança jurídica. Quando a gente for capaz de não precisar da norma. Quando a gente conseguir viver num ambiente de confiança. Quando a gente der cumprimento, nossa administração tributária, a um princípio, a um valor que está lá na base do nosso mapa estratégico, que se chama transparência. E cara, eu fico pensando assim, vocês imaginam, se um dia eu pego minha equipe de seleção, porque a equipe de seleção são os caras mais qualificados da Receita, aqueles caras que apontam quem deve ser fiscalizado, e eu falar com eles assim, cara, ao invés de pegar o pior, me dá mais 2 minutos, pelo amor de Deus, pegue o melhor. Vocês imaginam isso? Ao invés da gente selecionar os piores contribuintes e eu colocar minha fiscalização lá para mandar o cacete deles, eu pegar os melhores contribuintes e avisar para toda a sociedade, negociem com esse contribuinte, porque ele é bom. Senhores, comprem desse contribuinte, porque ele é confiável. Vocês imaginam um dia uma empresa entrar no escritório de vocês e falar assim, eu quero impugnar. Impugnar o quê? O senhor foi lançado? Não, eu quero impugnar minha nota. Ganhou um B. Eu ganhei um B? E todos os meus clientes estão comprando o meu concorrente, que é A. Imagina um dia a Receita Federal, ao invés de falar com muito orgulho que a atividade dela porque hoje a gente fala, nós combatemos a concorrência desleal. A Receita falar, nós somos aquela organização que estimula a concorrência leal. Cara, olha que mudança. Só tem que essa mudança só vai ocorrer se for estabelecida uma relação de confiança entre todos os intervenientes. Nós só vamos sobreviver, nossas profissões, se a gente mudar. Se a nossa profissão for realmente relevante socialmente. As empresas morrem porque falham, as profissões se acabam, as organizações públicas se acabam porque perdem relevância social. E a gente não pode correr esse risco. Por isso nós temos que mudar. E o primeiro ponto de mudança nós já temos aqui na 6ª região fiscal. São as ações de conformidade tributária. Cara, vocês não fazem ideia como é que ninguém está me trucidando. São 50 anos de tradição que a Receita tem. Então não dá para dar o cavalo de pau no transatlântico, que é isso que eu acabei de falar, que é a visão de futuro. Visão de um futuro equilibrado e cooperativo. Essa é a visão de futuro. Mais um passo em direção a ela são as ações de conformidade. Ou seja, há um tempo atrás, eu me meti a mexer nos sindicatos auditores. E eu lembro que a presidente do sindicato entrou lá e falou, um absurdo! Eles estão querendo aprovar o Código de Defesa do Contribuinte. Eu falei, Deus me livre, que estranho. Não, você acredita que eles querem que a gente avise antes de começar uma ação? Meu Deus do céu, como pode isso? Gente, como pode isso? Isso é a coisa mais lógica do mundo. A gente tem que avisar. Porque se o contribuinte se tornar conforme ser o nosso trabalho, é tudo de bom. O que nós queremos? Cadê? Arrecadar, gente. Arrecadar sem litígio. E a gente dá uma chance dele falar também. Né? Sem multa de ofício, sem representação fiscal para fins penais. Então, é a última coisa que eu queria falar. Nós estamos firmemente empenhados em inserir uma etapa de conformidade antes do tempo de início. Seleção de contribuinte nos modos tradicionais, ainda não estamos selecionando os melhores. Um dia iremos. Conformidade tributária. Se não houver a conformidade, aí sim, termo de início de fiscalização e o procedimento. Eu acho que assim, e faremos uma grande ação de conformidade coletiva, vocês vão ouvir falar desse trem, dia 3 de outubro próximo, com os donos de cartório. Então, já mandei as cartinhas. Os caras podem trocar uma ideia comigo. Galera, isso é o futuro, né? Então, eu termino por aqui, já passei meu tempo. Muitíssimo obrigado. Eu espero que sejamos grandes parceiros.